10ª razão: evitar o perigo da condenação eterna. A 10ª razão pela qual você deve sofrer pode ser esta: Deus, cujo conhecimento do seu futuro é tão perfeito quanto o conhecimento que ele tem do seu passado e presente, prevê que uma vida sem cruz seria sem dúvidas a causa de sua danação eterna. Se você visse uma criança que demonstrasse fortes inclinações para mentir, roubar ou ser cruel, e que nunca fosse corrigida pelos pais indulgentes, mas fosse mimada e até incentivada nas más tendências, poderia prever com um grau razoável de certeza que a criança se tornaria um criminoso e terminaria a vida na penitenciária ou na forca. É verdade que nada pode estar mais distante da mente da criança do que esse tipo de perspectiva. A criança pode alegrar-se em ser livre da contenção saudável. Mas você, que conhece algo da natureza humana e da história do crime, pode fazer uma previsão bastante precisa da trajetória dessa criança. E assim, talvez, Deus preveja que uma vida longa, boa saúde, talentos brilhantes, honrarias, prosperidade, riqueza, sucesso nos negócios, na política ou na vida social, viriam a ser a causa de sua danação eterna. Ocultos e ignorados por você, existem em seu caráter todo tipo de más tendências, felizmente ainda em estado latente. Essas tendências estão adormecidas dentro de você, principalmente porque até agora não surgiram oportunidades favoráveis para se desenvolverem. Se essas oportunidades surgirem no caminho, se você se encontrar em outras circunstâncias, elas podem despertar e se tornar paixões tão fortes e violentas que escaparão totalmente ao seu controle. Em pouco tempo, você poderia se ver impelido à prática de pecados e crimes que jamais teria pensado que seria capaz de cometer. À luz dessas verdades, vamos demonstrar que as desgraças são muitas vezes grandes bênçãos, na medida em que preservam muitos homens da desgraça da perdição eterna. A condição dos pobres. Olhe ao seu redor e veja quais males frequentemente acompanham a posse de riquezas. Não vemos católicos que foram fervorosos e devotos enquanto eram pobres ou remediados, mas que se tornaram mornos na prática da fé ou até a abandonaram por completo assim que a sorte começou a sorrir para eles e eles ficaram ricos. A partir desse momento, consideraram-se emancipados do serviço de Deus. Já não sentiam a necessidade de oração e dos sacramentos, uma vez que o dinheiro lhes permitia adquirir tudo o que desejavam. Agora, o todo-poderoso dólar é o Deus que adoram e em quem confiam. Ou, se não rompem abertamente com a Igreja e continuam a cumprir os deveres cristãos mais essenciais, fazem-no de maneira que dá a impressão de que estão fazendo um favor a Deus ao se dignarem a aparecer na Igreja e se ajoelhar diante do altar. Gastam a riqueza recém-adquirida não para a glória de Deus, mas no prazer egoísta. Nunca pensam, nem sequer por um momento, que é seu dever ajudar e aliviar os necessitados e os pobres. De fato, têm apenas desprezo pelos pobres. Orgulham-se do pensamento e até da declaração de que pertencem à melhor classe de católicos, esquecendo-se de que os pobres são os privilegiados na Igreja de Deus. Já não se sente a atmosfera católica que antes prevalecia em seus lares. Não há mais orações em família, nem livros de instrução, nem ornamentos religiosos como crucifixos, imagens de santos, água benta. Essas coisas poderiam ofender os amigos não católicos e, além disso, cheiram a superstição. Ao mesmo tempo, há uma profusão de adornos pagãos e sugestivos, estátuas e quadros, que são uma tentação constante para os filhos,
E há livros e periódicos que abundam em ataques à igreja e exalam imoralidade. As crianças já não frequentam a escola paroquial, porque isso não é chique o suficiente. Devem frequentar uma escola secular, sem Deus. Que importa se nessa escola a fé e a pureza são arruinadas? Em uma palavra, muitas vezes, à medida que a riqueza cresce, a fé diminui, e com o tempo a religião é deixada de lado como algo completamente inútil para se dar bem no mundo. Ora, esse destino pode muito facilmente atingir você ou seus filhos, caso seja abençoado, ou deveríamos dizer amaldiçoado, com a abundância dos bens deste mundo? E qual seria o resultado? A maior das calamidades, a condenação de sua alma ao fogo do inferno. Deus prevê tudo com perfeição. E visto que ama você com um amor extremamente afetuoso e deseja, acima de tudo, sua felicidade eterna com Ele no céu, em sua misericórdia, Ele o tem mantido pobre ou remediado, para preservá-lo dos graves perigos da condenação eterna, os quais estão ligados de maneira tão íntima à posse de riquezas, doenças e enfermidades. Pode ser que você tenha um defeito ou uma doença persistente e dolorosa, da qual esteja se recuperando muito lentamente, ou de uma para a qual lhe disseram não haver cura. Reflita um pouco. Não seria o caso de que, se não fosse por esse acidente, essa doença ou essa provação da alma, você não estaria vivendo no feliz estado de graça e amizade com Deus, mas sim em inimizade com Ele e, portanto, sempre em perigo do fogo eterno do inferno? Talvez não fosse por essa condição de sofrimento, sua alma estivesse completamente deformada pela lepra do pecado. Seus pecados poderiam ser tão numerosos quanto a areia da praia e tão vermelhos quanto o carmesim. Você poderia ser uma vítima indefesa das inúmeras armadilhas que Satanás continuamente prepara para a ruína das almas. Poderia ter se perdido nos recantos do pecado e do vício, onde, sem dúvidas, você teria perdido a pureza. Poderia ter se enredado em amizades que resultaram na perda das preciosas joias da inocência e da fé. Em vez de ser um filho de Deus e herdeiro do céu, e banhar-se na luz e no calor do terno amor de seu Pai Celestial, você poderia estar se afundando na imundície da impureza e levando uma vida desgraçada. O triste destino de milhares de outras pessoas poderia muito facilmente ter sido o seu também. E quem sabe, talvez uma vida de pecado já tivesse lhe causado a morte e o lançado no inferno, de onde não há redenção. Em sua misericórdia, Deus o preservou dessa grande infelicidade por meio da aflição. Pesadas na balança da fé, as aflições não foram uma grande bênção disfarçada para você? Mortes e luto. Nesse contexto, devemos considerar outra situação que faz muitas pessoas duvidarem da bondade e do amor de Deus e, às vezes, blasfemarem contra a sua justiça. Trata-se da dor e do sofrimento ocasionados pela morte de um membro querido da família, ou de um parente ou amigo, ou de alguém cuja vida é considerada imprescindível para o bem dos que ficam. Pode ser um filho único, ou o favorito dentre vários filhos, ou o pai que é o arrimo da família, ou a mãe de várias crianças pequenas, a qual a morte implacavelmente arranca do lar e entrega ao túmulo frio e silencioso. Em momentos como esse, não é raro encontrar pessoas, até mesmo aquelas de que se esperaria serem modelos de fortaleza cristã e de perfeita resignação à vontade divina, que se tornam rebeldes e desafiam a Deus, exigindo saber por que Ele ousou tirar delas alguém que amavam tanto, ou que era tão necessário para a família. Alguns vão ainda mais longe e usam o luto como pretexto para abandonar a fé.
Ora, qual é a verdadeira explicação para essa aparente crueldade da parte de Deus? Mais uma vez, a resposta é seu amor infinito por seus filhos e sua grande solicitude pela salvação eterna deles. É para o bem do falecido que ele exige esse sacrifício, embora, ao mesmo tempo, ele também tenha em vista o bem daqueles que ficam. Quem sabe não fosse essa morte aparentemente prematura, o querido falecido poderia ter sido condenado às chamas do inferno? Ao morrer naquele momento, conquistou para si a suprema bem-aventurança do céu. A chave para a correta solução dessa dificuldade nos é dada no livro da sabedoria, onde o autor sagrado fala sobre a morte dos jovens nestes termos. Mas o justo, ainda que seja acometido pela morte repentina, estará em descanso, porque a velhice venerável não é a longa vida, nem se mede pelo número de anos, mas a prudência do homem é que supre as suas cãs, e a idade da velhice é uma vida imaculada. Tendo-se o justo tornado agradável a Deus, foi por ele amado e foi transferido do meio dos pecadores, entre os quais vivia. Foi arrebatado para que a malícia não lhe mudasse o modo de pensar ou que as aparências enganadoras não seduzissem a sua alma, porque a fascinação das frivolidades escurece o bem e a inconstância da paixão transtorna o espírito inocente. Tendo vivido pouco, encheu a carreira de uma larga vida, porque a sua alma era agradável a Deus, por isso ele se apressou a tirá-lo do meio das iniquidades. E os povos estão vendo isso, e não entendem nem refletem nos seus corações que a graça de Deus e a sua misericórdia está sobre os seus santos, e que os seus olhares favoráveis estão sobre os escolhidos. Mas o justo morto condena os ímpios vivos, e a mocidade acaba prontamente a larga vida do injusto. Porque eles verão o fim do sábio, e não compreenderão o desígnio de Deus sobre ele, nem porque o Senhor o pôs a salvo. Tirando bom proveito do luto. Agora perguntemos: você é um daqueles que fazem do luto uma ocasião de rebelião contra a santa vontade de Deus? Se sim, é realmente uma grande pena, e isso por várias razões. Primeiro, você deve desconhecer as consolações interiores que surgem da convicção de que tudo o que Deus faz por seus filhos sempre procede de um amor infinito e, sendo assim, é direcionado para seus melhores interesses. Segundo, você está desperdiçando as mais excelentes oportunidades de se enriquecer em graça e mérito, os quais estão invariavelmente ligados às provações que agradam a Deus nos enviar. Terceiro, além de sofrer essa grande perda, você também incorre em certa quantidade de pena, visto que não pode entreter esses pensamentos rebeldes contra Deus sem cometer algum tipo de pecado. E quarto, enquanto você finge, com seu sofrimento descontrolado, demonstrar um grande amor por parentes e amigos falecidos, na realidade está sendo muito cruel com eles. Pode parecer estranho, mas você concordará comigo após ler o que se segue. Se as almas de seus parentes falecidos estão detidas no purgatório, e muito provavelmente estão, a menos que sejam crianças que morreram antes de alcançar o uso da razão, e nesse caso você deveria ficar feliz por elas, já que estão na posse segura da glória eterna. Então há apenas um favor que elas imploram e pedem, e esse favor é se libertarem rápido dos tormentos. Você tem o poder de lhes proporcionar o alívio que elas imploram com tanta piedade. Você pode lhes abrir os portões do céu e permitir que entrem depressa na posse da glória eterna. E você pode lhes obter essa felicidade por meio de orações, boas obras, missas e outras coisas semelhantes. Contudo, de todos os meios pelos quais você pode ajudá-las e enviá-las alegres no caminho para o céu, um dos melhores consiste em oferecer a Deus
ferventes atos de resignação amorosa à sua adorável vontade e de humilde e submissa aceitação de todas as dores que o luto lhe está causando. Se isso é verdade, não está claro que é crueldade negar aos parentes falecidos uma ajuda que pode ser dada de maneira tão rápida e frequente e que é tão eficaz para libertá-los dos terríveis sofrimentos. Suponha que os mortos pudessem voltar para fazer um apelo pessoal aos amigos. O que você acha que eles lhe diriam? Não seria algo assim? Se realmente nos amais, encerrai vosso luto descontrolado, vossas lágrimas e lamentos que não nos trazem alívio algum. Acabai com essas decorações florais e esses caros rituais fúnebres que são mais pagãos do que cristãos e não nos oferecem alívio algum. Ajudai-nos com vossas orações e boas obras e, acima de tudo, com perfeita resignação à adorável vontade do Autor da vida e da morte. Tudo o que pedimos é uma rápida libertação de nossos terríveis tormentos e uma entrada antecipada no céu. Provai o vosso amor, nos oferecendo este precioso benefício. Portanto, o luto fornece um bom teste do verdadeiro caráter do seu amor por seus parentes e amigos. O momento certo para a morte de cada homem. Nesse contexto, não podemos deixar de citar uma passagem dos escritos do Santo Padre Faber, que não é apenas muito instrutiva, mas também muito consoladora. Falando sobre o que ele chama de o momento certo para a morte de cada homem, ele diz: reflitamos sobre um aspecto da providência de Deus, a maneira como ele dispõe as coisas no tempo. Pense na hora da morte, em sua importância suprema, nos riscos emocionantes, em todos aqueles processos internos sobre os quais já falamos. Ora, podemos concluir, ou com razoável esperança inferir, que para a maioria, se não para todos os homens, a hora da morte é oportunamente aprazada? Eles morrem quando é melhor para eles morrerem. Ao morrerem naquele momento, evitam alguns perigos adiante. Morrem no melhor estado para morrer. Até mesmo a morte dos condenados pode estar oportunamente aprazada. Quando uma pessoa jovem morre, talvez seja porque teria se perdido se vivesse até a velhice. Quando morre tarde, talvez seja para dar-lhe tempo de corresponder à graça, para fazer penitência pelo passado e, sobretudo, para se livrar de algum mau hábito que de outra forma seria sua perdição e que mera enfermidade da velhice poderia ajudá-la a abandonar. Ao morrer justo no momento em que está adquirindo riquezas ou no início de uma promissora carreira de ambição louvável, talvez seja porque Deus veja em seu caráter natural ou circunstâncias pessoais algumas sementes de um mau futuro, e assim ele a toma enquanto esse mal ainda está inocentemente não desenvolvido em sua alma. Quem pode pensar no que é a morte e ainda duvidar que a sabedoria e o amor de Deus se manifestam com indescritível doçura, tanto na maneira quanto no momento? Se Deus estivesse disposto a nos contar, provavelmente ficaríamos maravilhados com o número de razões convincentes que há para cada um de nós, morra quando, onde e como morremos. A própria visão de tanta legislação e arranjo por parte de Deus sobre esse único ato final de nossa aprovação está sem dúvida a todo momento derramando nas almas dos abençoados deliciosos fluxos de admirada adoração e amor estático. Padre Faber, Criador e Criatura. 11ª razão: fazer reparação pelos pecados alheios. Você deve ter notado, caro leitor, que as 10 razões para o sofrimento humano, até agora consideradas, giram principalmente em torno do tema do pecado e suas consequências. Pecado original, seus pecados pessoais,
reparação pelos mesmos, evitação do grande perigo da condenação eterna em que o pecado o coloca. Estas constituem uma série de razões pelas quais o sofrimento é parte integrante de sua vida. Restam 5 razões a serem explicadas. No entanto, elas pertencem a uma categoria diferente, pois atribuem ao sofrimento uma função mais elevada do que apenas suportar os resultados dos próprios pecados. Um estudo cuidadoso delas revelará a bem-aventurança do sofrimento. A 11ª razão pela qual você deve sofrer, particularmente se há muito tempo busca levar uma vida virtuosa, pode ser esta. Deus pode tê-lo considerado digno da nobre vocação de fazer de sua vida uma expiação pelos inúmeros pecados cometidos contra ele em todo o mundo por seus filhos ingratos. Olhe ao redor e veja como é imenso o número de pecados que incessantemente se elevam ao céu dia e noite, desafiando Deus a enviar seu justo castigo sobre a raça humana pecadora. Tais pecados são tão numerosos que excedem as areias da praia e também possuem todos os graus imagináveis de malícia. Há os pecados das vastas massas de pagãos que vivem na ignorância de Deus e de sua santa lei, e há os pecados mais graves dos cristãos que levam vidas ímpias, apesar de seu melhor conhecimento e das muitas graças recebidas. Há as maldades praticadas por aqueles que estão cheios de ódio a Deus e que só pode ser chamado de diabólico. E há as infidelidades daqueles que professam um culto exclusivo a Deus, mas não hesitam em ofendê-lo em muitas coisas, até mesmo mortalmente, quando a paixão deseja indulgência ou o amor próprio cobiça alguma vantagem ou gratificação temporária. Ora, se Deus consultasse apenas as exigências de sua infinita justiça, seria difícil para esses infelizes pecadores. Seus castigos recairiam de forma esmagadora sobre eles, como ocorreu na época do dilúvio, ou da destruição de Sodoma ou de Jerusalém. Felizmente, no entanto, sua misericórdia igualmente infinita intervém em favor deles. Ela faz com que ele planeje meios para afastar deles o bem merecido castigo. A divina misericórdia generosamente providenciou 2 grandes meios para esse propósito: o santo sacrifício da missa e a reparação voluntária que almas devotas oferecem a ele. Deixando aqui de lado a missa, consideraremos o segundo meio. Encontramos espalhadas pelo mundo muitas almas escolhidas que seguiram a inspiração da graça e se tornaram vítimas voluntárias de sofrimento expiatório por amor a Deus. O mundo sabe pouco ou nada sobre elas, pois, via de regra, levam uma vida escondida e reclusa, em geral conhecida apenas pelo confessor ou diretor espiritual. Levam vidas de incessante expiação por meio do sofrimento paciente, embora pessoalmente possam nunca ter perdido a inocência batismal, ou, se foram pecadoras uma vez, se tornaram, como Santa Maria Madalena, favoritas especiais de Deus pelo fervor e intensidade de seu arrependimento, amor e espírito de penitência. Algumas são levadas a suportar cruéis perseguições, outras grandes provações interiores. Outras ainda são acometidas por doenças dolorosas, que às vezes duram anos, por vezes a vida inteira. Com seu divino Salvador, essas almas heróicas estão pregadas à cruz e, em união com ele, suportam as agonias de uma verdadeira crucificação, sem pausa e sem alívio. Porém, são verdadeiros heróis que atendem às exigências de sua sublime vocação. Longe de perderem a paciência ou cederem ao murmúrio, ainda se encontram em grande alegria.
uma condição que é um mistério para aqueles que nada sabem do poder maravilhoso da graça divina. Tão intenso é o amor que sentem por Deus e tão aflitas e magoadas se encontram ao vê-lo ultrajado pelo pecado, que se alegrariam em sofrer mais, se tal fosse o prazer divino. A expiação a qual essas almas são chamadas se deve às vezes ao pecado em geral, às vezes aos pecados de um tipo específico. A missão de algumas é dar satisfação pelas blasfêmias, a de outras expiar sacrilégios e profanações do Santíssimo Sacramento, enquanto outras ainda são chamadas a expiar os pecados de infiéis ministros do altar. Temos um grande exemplo desse tipo de sofrimento vicário na vida de Gemma Galgani, uma piedosa jovem de Lucca que faleceu em 1903. Ela recebera as chagas dos pregos e da lança, bem como da coroa de espinhos e da flagelação de nosso Salvador, as quais sangravam todas as quintas e sextas-feiras. Em 1900, Nosso Senhor disse a ela: são necessárias vítimas de expiação para os pecados do mundo. Se você pudesse apenas mostrar ao mundo o quanto meu Pai Celestial está indignado com o mundo. Mesmo agora, Ele está preparando um castigo severo para toda a raça humana. Será que isso não foi talvez um aviso da Primeira Guerra Mundial? Nas comunidades religiosas. Assim também, em comunidades religiosas, alguns membros parecem ter recebido a vocação espiritual de sofrer pelo bem de sua ordem. Eles sofrem com um duplo propósito. Em primeiro lugar, têm a tarefa de expiar os pecados e infidelidades de seus companheiros de ordem. Dessa forma, tornam-se um recurso valiosíssimo para a comunidade, mesmo que não participem ativamente do trabalho específico a que a comunidade se dedica. Ao oferecerem incessante reparação, convencem Deus a reter o castigo, que de outra forma poderia recair sobre a ordem como um todo, ou sobre uma ou outra de suas casas. Em segundo lugar, cabe a eles a tarefa espiritual de obter para a sua comunidade as graças particulares necessárias ao sucesso da obra que lhe foi confiada. Uma família religiosa com seu trabalho particular, seja educar os jovens, conduzir missões, formar novos sacerdotes, pregar o evangelho em terras pagãs, necessita constantemente de um suprimento abundante de graças especiais para realizar a obra com fidelidade e com frutos. Essas graças especiais são obtidas por meio da oração e especialmente pela poderosa intercessão do sofrimento. Daí a disposição bondosa da divina providência, que seleciona certas almas, cuja grande missão é manter aqueles que lutam as batalhas do Senhor abastecidos, com as graças de que precisam enquanto estão no campo. 12ª razão: promover o bem da Igreja. A 12ª razão pela qual você deve sofrer, mesmo tentando levar uma vida virtuosa, pode ser esta: Deus pode ter lhe dado a vocação de desempenhar um papel ativo e necessário na promoção do bem de sua Igreja. Você é chamado a ajudar a obter-lhe as graças especiais de que ela precisa continuamente para cumprir a missão de salvar almas imortais. A tarefa de estabelecer o reino de Deus na terra é realizada pela Madre Igreja, enfrentando inúmeras dificuldades. Assim como, em sua infinita sabedoria, Deus julgou adequado que a grande obra da redenção da humanidade fosse cumprida pelos sofrimentos extremos que Jesus Cristo suportou em sua paixão e morte na cruz. Ele também vê por bem que a obra de salvar almas, que nada mais é do que a redenção continuada no mundo até o fim dos tempos, seja realizada em grande medida por meio de sofrimentos dolorosos. Para esse propósito, Deus escolhe certas almas que lhe são especialmente queridas e lhes dá a vocação de obter para a sua Igreja
pela intercessão da dor, as graças especiais de que ela precisa em diferentes momentos e lugares. A vida dos santos está repleta de exemplos de almas heróicas que se ofereceram a Deus para sofrer pelo bem da Igreja. Assim também existem muitas almas que vivem no mundo hoje e que fazem de sua vida uma obra de sofrimento com essa mesma intenção. Sacerdotes e missionários encontram nelas aliados de grande ajuda em seus esforços para salvar almas. Enquanto pregam, ouvem confissões, assistem os moribundos e realizam outros trabalhos apostólicos, esses sofredores generosos obtêm para eles as graças poderosas, sem as quais seus esforços muitas vezes seriam infrutíferos. Dessa forma, essas almas escondidas do olhar do mundo realizam uma maravilhosa obra de amor e zelo. Em algum lugar do vasto mundo, os efeitos de sua intercessão se fazem sentir. Pode ser a milhares de quilômetros de distância, nos campos gelados do norte, nas florestas tropicais do sul, nas densas selvas da África, no meio da numerosa população da China, nos casebres e cortiços das grandes cidades modernas, em hospitais e prisões. Em suma, em qualquer lugar onde almas precisam ser salvas da perdição eterna para a vida eterna. Somente no dia do juízo saberemos quanto do sucesso dos sacerdotes e missionários se deve a esse sofrimento intercessor. Portanto, se você for um dos que Deus escolheu para essa vocação sublime de cooperar com seus ministros na expansão do seu reino na terra, esforce-se para provar-se digno de seu nobre chamado. Um profundo senso de gratidão pelo precioso dom da fé deve levá-lo a oferecer-se com generosidade total para suportar tudo o que ele quiser enviar-lhe, para que se acelere o estabelecimento do reino de Cristo. 13ª razão: promover a conversão dos pecadores. A 13ª razão pela qual você deve sofrer pode ser esta: Deus pode ter lhe dado a vocação de obter a graça da conversão para os pecadores, sobretudo para aqueles que estão na última agonia e em risco de morrer em pecado. Coloque-se espiritualmente ao lado de um homem que está prestes a deixar esta vida com pecado mortal na alma. Faltam apenas alguns momentos e seu destino será decidido por toda a eternidade. Se comparecer diante do juiz divino com os pecados não perdoados, nada poderá salvá-lo do fogo inextinguível do inferno. Ele terá de suportar os tormentos mais terríveis para sempre. Tormentos tão grandes que, em comparação, as agonias dos que morrem pelo fogo são apenas sombras de dor. Nesse momento crítico, a intercessão dos amigos de Deus entra em cena e desempenha um papel decisivo no grande drama da morte do pecador. Em resposta às fervorosas orações oferecidas pela conversão dos pecadores em última agonia, e sobretudo em consideração aos sofrimentos que tantas almas santas suportam com essa intenção, Deus concede de boa vontade aos pecadores moribundos acréscimos de graças que triunfam sobre sua obstinação e os levam a buscar a reconciliação em tempo, seja por meio de uma confissão sincera, seja pelo menos por um ato de contrição perfeita. Chegou o momento decisivo. A graça conquista uma gloriosa vitória. O pecador moribundo volta-se para Deus, arrepende-se, é perdoado, é salvo eternamente. Quem pode compreender tudo o que esta breve afirmação contém? Ele está salvo. Ele escapou do inferno com toda a sua indizível infelicidade, e seu direito e título à felicidade suprema do céu foram restabelecidos. Os santos e os anjos entoam um hino de alegria, regozijando-se imensamente pelo fato de que mais uma alma foi resgatada da perdição e de que um dia ela se unirá à sua feliz companhia
para louvar e glorificar a Deus por toda a eternidade. Mas quem pode imaginar os sentimentos de amor e gratidão que essa alma nutrirá eternamente por aqueles cujas orações e sofrimentos a resgataram das garras do demônio no último momento e a enviaram com alegria para o céu? E como esses sentimentos serão intensificados quando ela comparar sua felicidade no céu com a infelicidade a qual teria sido condenada, não fosse pela graça da conversão que os generosos sofredores na terra lhe obtiveram. A gratidão que você sentiria por alguém que o resgatasse da morte pelo fogo não é nada comparada àquela que tal alma sente por quem a salvou do fogo eterno do inferno. O que foi aqui descrito não ocorre raramente, mas milhares de vezes todos os dias do ano. Quase 100.000 almas entram na eternidade a cada 24 horas. Quantas dessas se salvam e quantas se perdem? Não temos meios de saber, pois Deus nada revelou sobre esse ponto. Mas uma coisa podemos ter como certa: de todos os que são salvos, muitos devem a salvação a graça da conversão obtida para eles na hora da morte, pelas orações e sofrimentos dos amigos de Deus na terra. Diante dessas verdades, você não deveria cultivar um desejo ardente de contribuir, na medida de suas forças, para o avanço dessa grande obra de misericórdia? Não deveria estar disposto a sofrer, e sofrer muito, para que os pecadores moribundos possam escapar dos horrores do fogo do inferno, que os aguarda na eternidade, a menos que se arrependam antes que a morte ponha um fim à vida deles? 14ª razão: conformar-se a Jesus Cristo. A 14ª razão pela qual você suporta cruzes e aflições pode ser esta: porque você foi predestinado por Deus à glória do céu. É necessário que primeiro se conforme à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Em várias de suas epístolas aos primeiros cristãos, São Paulo fala da necessidade de conformidade com Jesus Cristo como condição para obter a coroa da glória eterna. Ele ensina que todos aqueles que são predestinados ao céu devem primeiro ser transformados na imagem e semelhança do Filho de Deus. A semelhança que um cidadão do reino celeste deve ter com seu rei dá-se na medida da perfeição que a graça lhe confere. Ele deve se tornar outro Cristo. Nosso Pai Celestial aceitará como seu filho apenas aquele em quem pode reconhecer os traços de seu Filho eterno e sobre quem pode testemunhar, como testemunhou sobre ele no Monte Tabor: este é o meu Filho amado, no qual pus minhas complacências. Mas Jesus Cristo foi o homem das dores. Desde o primeiro momento de sua vida terrena até o último suspiro na cruz, ele suportou incessantemente tanto na alma quanto no corpo. Sua paixão durou apenas algumas horas, é verdade, mas a expectativa por ela, que incluía o claro conhecimento dos mínimos detalhes, o acompanhou por toda a vida e nunca o deixou sem sofrimento, nem por um único momento. Houve o ódio, a inimizade e os maus tratos que ele recebeu do próprio povo, a rejeição como um pária, a condenação a uma morte injusta como um malfeitor, e, enfim, a crueldade inaudita com que foi pregado na cruz, onde morreu como se fosse o pior dos criminosos. Por último, havia a dor aguda causada pelo conhecimento de inúmeras almas se perderiam, apesar de tudo o que fez para salvá-las. De fato, ninguém jamais foi chamado a sofrer tanto quanto este inocente Cordeiro de Deus. Considere ainda que ele não foi obrigado a suportar tudo isso, mas escolheu voluntariamente. Impelido pelo amor mais terno pela sua alma, ele escolheu deliberadamente o que lhe causava dor. Ele sofreu até o limite
extremo da resistência humana. Muito menos sofrimento teria sido mais que suficiente para sua redenção, mas o que teria bastado para redimi-lo não lhe satisfez o desejo de demonstrar o quanto ele o amava. Se fosse necessário, teria sofrido ainda com mais alegria. Ou, supondo que você fosse a única pessoa em todo o mundo que precisasse de redenção, ele teria sofrido tudo o que sofreu por toda a raça humana apenas por você. Assim, a profundidade e a imensidão do amor do nosso Salvador são reveladas em seu desejo, ou melhor, em sua sede ardente de sofrer para que você pudesse salvar sua alma. Diante dessas verdades, surpreende que uma lei fixa da vida sobrenatural seja que todos os que devem ser admitidos no reino dos céus primeiro se conformem à semelhança do Rei? Ou que o céu deva ser conquistado pelos mesmos meios pelos quais a redenção foi realizada? Ou que você deva estar preparado para imitar a vida de humildade e sofrimento de seu divino Salvador aqui na terra, se deseja ser transformado pelo esplendor de sua glória no céu? Ouço-o dizer: não era necessário que Cristo sofresse e assim entrasse em sua glória? É importante assinalar que nosso bendito Salvador fez questão de enfatizar essa doutrina difícil e indesejada a seus discípulos e, por meio deles, a todos que aspiram à glória do céu. Ouço suas próprias palavras: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e o que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Ouça São Paulo ensinar a mesma doutrina. Porque vós não recebestes o espírito de escravidão para estardes novamente com temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, mercê do qual chamamos, dizendo: Abba, Pai. Porque o mesmo Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus, e se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Mas isto se sofremos com Ele, para ser com Ele glorificados. Romanos 8, 15 e 17. Por conseguinte, se você está sobrecarregado por cruzes, ainda que há muito tempo tenha tentado levar uma vida de piedade e virtude, e por isso imagine que deveria estar completamente livre de tais provações, lembre-se de que o artista celestial está trabalhando, transformando você aos poucos em uma imagem perfeita de Jesus Cristo. Isso é verdade, independentemente da natureza de seus sofrimentos. Sejam eles provenientes de doenças, acidentes, perda da fortuna ou de reputação, ou de perseguições levantadas contra você, só porque resolveu levar uma vida de perfeita imitação de seu divino Salvador. Nesse último caso, você deve se reconciliar com o fato de que é uma lei imutável que todos os que desejam, ou seja, estão determinados a viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerão perseguição. Essa lei se aplica de várias maneiras, mas aplica-se sobretudo aos católicos, que não raro devem pagar caro pelo precioso dom da fé, sofrendo perseguição por causa da justiça, e devem estar dispostos a suportar o ódio e a inimizade do mundo, pelo privilégio de serem filhos de Deus e herdeiros do céu. Nosso Senhor torna essa verdade tão clara que não há espaço para ignorância a esse respeito. Se o mundo vos odeia, diz ele, sabei que primeiro me odiou. Assim, de várias maneiras, Deus realiza a obra de transformar homens e mulheres pecadoras em fiéis semelhantes a seu divino Filho. Se você mantiver essas verdades sempre em mente, elas o fortalecerão e o encorajarão grandemente quando for tentado à impaciência ou ao desânimo.
Nunca se esqueça de que você só reinará com Cristo no céu se sofrer com Ele aqui na terra.